Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 1º de julho. Vamos então aos destaques do dia. Senado aprova a PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria voucher para os caminhoneiros. Nova presidente da Caixa cria comitê para investigar denúncias de assédio. E você vai ver também, crise faz brasileiro mudar os hábitos. Muitas pessoas estão comprando marcas mais baratas e deixando o carro na garagem. Tudo isso a partir de agora. E olha só, o Senado aprovou a PEC que prevê estado de emergência no país por causa da crise econômica causada principalmente pelo aumento dos combustíveis. A medida possibilitará o aumento do valor do Auxílio Brasil e também o pagamento de um voucher para os caminhoneiros, entre outros benefícios. O texto segue agora para a votação na Câmara. Os senadores aprovaram em 2 turnos a PEC que traz uma série de medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis e aumentar o valor de benefícios sociais. A proposta estabelece estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de R$1.000 para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas. O texto também amplia até o final do ano o Auxílio Brasil e o Vale Gás. O impacto da proposta nos cofres públicos pode chegar a 41 bilhões e 200 milhões de reais, além de aumentar em 1.600.000 o número de beneficiários do Auxílio Brasil. A previsão de um incremento de R$200 no valor do programa até dezembro deste ano, passando o valor para R$600 mensais. O Vale Gás também sobe para cerca de R$120 a cada 2 meses. A aprovação da PEC contou com votos de alguns senadores que se manifestaram contra trechos da proposta, mas votaram favoravelmente. A justificativa foi de que os mais carentes precisam de ajuda neste momento de crise no país. O governo decretou estado de emergência para não correr o risco de cometer crime eleitoral ao repassar benefícios assistenciais a menos de 3 meses das eleições, o que é proibido. A exceção é durante a vigência de estado de emergência, mas, segundo Bezerra, as medidas autorizadas pelo decreto são somente aquelas previstas na PEC. O texto prevê a modificação na forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação do etanol hidratado, segundo Bezerra, para dar mais equilíbrio aos preços finais da gasolina e do álcool, influenciados pelo teto de 17% de arrecadação de ICMS, o governo vai precisar repassar o valor de 3 bilhões e 800 milhões aos estados. Esse dinheiro deve ser aplicado em créditos tributários. Após as denúncias de assédio sexual por funcionárias da Caixa Econômica Federal, a nova presidente Daniela Marques vai criar um comitê de crise para apurar as denúncias contra o antecessor Pedro Guimarães. A assessoria da Caixa Econômica Federal admitiu que a Corregedoria do banco recebeu denúncias e instaurou um processo de investigação em maio deste ano, porém não foi visto na prática. Dessa forma, a nova presidente Daniela Marques traçou um plano para enfrentar as denúncias de assédio sexual envolvendo seu antecessor. A abertura desse processo também tem como objetivo apurar as denúncias e identificar se outros executivos do banco acobertaram os supostos crimes. O comitê de crise vai ser interdisciplinar, com especialistas de diversas áreas, como, por exemplo, jurídica e marketing. Além disso, também terá como função isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco como Casa Verde e Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. Um dos principais pontos para a instauração do comitê de crise dentro da Caixa está nas relações da nova presidente, para esclarecer situações como essa sem que paralise o banco. Daniela chega ao comando da Caixa com carta branca do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer todas as mudanças que achar necessárias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores que os candidatos à presidência da República poderão gastar na campanha deste ano. A repórter Maria Ferreira traz as informações. Os valores serão apenas reajustados pelo IPCA,
que é a inflação oficial do país. Em 2018, o teto para presidenciáveis era de 70 milhões de reais no primeiro turno. No período de outubro de 2018 até maio deste ano, segundo a calculadora que o IBGE disponibiliza em seu site, a inflação variou pouco mais de 26%. O que aumenta o limite de gastos para os candidatos à presidência neste ano para cerca de 88 milhões de reais. O teto de gastos é definido por meio de lei específica no Congresso Nacional, mas esse ano o Congresso não editou nenhuma norma nesse sentido. Por isso, o TSE precisou aplicar os valores do último pleito com as correções inflacionárias. Este advogado especialista em direito eleitoral explica que a edição da norma pelo TSE garante que os valores não sejam simplesmente aumentados, mas que se mantenham ou até reduzam ao longo dos anos. Ele ainda explica o que pode acontecer caso o candidato ultrapasse o limite de gastos. O limite de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral vale para todas as candidaturas e significa o seguinte, que se porventura um candidato gastar mais na sua campanha do que aquele limite definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele estará incorrendo em abuso do poder econômico e, consequentemente, está sujeito à cassação do registro do diploma se eleito. Então, é o limite máximo de gastos. Os candidatos podem gastar menos do que esse valor, mas não podem gastar mais. Esse é o teto máximo de gastos. O TSE divulgou os dados a menos de 100 dias das eleições do dia 2 de outubro. Agora, entre os dias 20 de julho e 15 de agosto, os partidos, federações e coligações devem fazer o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 16 de agosto e deve terminar no dia 30 de setembro. Para agosto, também está marcada a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E o Tribunal Superior Eleitoral também reafirmou que os partidos devem cumprir a regra de reservar um mínimo de 30% de candidaturas às mulheres. E olha só, mudando de assunto, a gente fala agora de pandemia. Há 8 dias, o Brasil vive tendência de alta nos casos de Covid-19. São mais de 56 mil registros de infecção por dia. Vamos aos dados. O país confirmou mais 291 mortes por Covid-19 em 24 horas. São contabilizadas cerca de 671.416 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 75.139 novos casos de Covid-19 em um dia. São 32.358.018 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 217 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 44% em relação a 2 semanas. Na última semana, a média de casos foi de 56.462 registros por dia. Os dados mostram uma tendência de alta, com uma variação de 39% em relação a 2 semanas. A vacinação contra a Covid é o assunto agora, já que o Brasil tem mais de 454 milhões e 854 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde. E de acordo com esses dados, a primeira dose foi aplicada em 84,08% das pessoas. Já a segunda dose em 79,19% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 49,96% da população. E a vacinação contra a Covid nas crianças ainda segue abaixo do esperado. Somente 38,5% dos pequenos estão totalmente imunizados. Fica aí o alerta. E por falar nesse assunto, um balanço divulgado pela Fiocruz revelou que a cobertura de vacinação no Brasil estagnou. Faz algumas semanas que o índice de pessoas imunizadas não sai dos 84%. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de incentivo à imunização.
A campanha Vacina Mais foi lançada pelo Ministério da Saúde e é promovida pelas organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde. O objetivo é mostrar para a população que as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são testadas, aprovadas e seguras. A Priscila não perdeu tempo e aproveitou a hora de intervalo do trabalho para colocar a carteira de vacinação em dia. Ultimamente vem surgindo vários tipos de doenças, já tem uma nova aí que é a varíola, então acho que é mais para prevenção mesmo, não chegar no estado tão grave da doença. Já a Débora, preocupada com a Covid-19, usou até um patinete para chegar a tempo de se vacinar. Até de patinete, não dá para perder, né? A importância da vacinação. Extremamente importante, salva vidas, né? Ainda tem gente morrendo, então a gente tem que prestar bastante atenção, continuar usando máscara. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil é um dos poucos países com extenso rol de vacinas gratuitas para a população. Para você ter uma ideia, são cerca de 300 milhões de doses contra mais de 30 tipos de doenças. A CNS também aponta que as vacinas são uma das medidas de saúde pública mais efetivas, sendo, portanto, necessário que continuem sendo um bem público mundial que não pode ser retirado da população porque mantém todos saudáveis, ajudando-nos a eliminar doenças. No entanto, a alta taxa de cobertura vacinal vem caindo nos últimos anos, deixando milhões de pessoas em risco. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o número de crianças vacinadas com a primeira dose contra a poliomielite caiu de 3.121.912 para 2.089.643. Já para a terceira dose, no mesmo período, os números reduziram de 2.845.609 para 1.929.056. Com isso, a cobertura vacinal contra essa doença recuou no período de 98% para 67%. Mesmo com o incômodo da agulhada, a Esther não perde a oportunidade de se cuidar. Essa dorzinha da vacina valeu a pena? Valeu. Segurança é acima de tudo. E a gente muda de assunto agora e fala da guerra na Ucrânia. 2 ataques russos foram registrados na cidade de Odessa. Os bombardeios deixaram várias pessoas mortas e feridas. A ação acontece um dia após a retirada das tropas da Rússia de uma ilha estratégica, um revés para o Kremlin. Os ataques aconteceram depois que os líderes dos países da OTAN encerraram a reunião de cúpula em Madrid com o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de uma ajuda de 800 milhões de dólares em novas armas para a Ucrânia. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, comparou a nova situação diplomática a um retorno à Guerra Fria. Uma possível abertura surgiu com a visita a Moscou do presidente da Indonésia, Joko Widodo, na quinta-feira, depois de uma viagem a Kiev. Ele afirmou que entregou ao presidente russo Vladimir Putin uma mensagem de seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky, mas nenhuma parte revelou o conteúdo desta mensagem. Poucas horas depois do fim da reunião da OTAN, um míssil atingiu um prédio de apartamentos na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Outro ataque atingiu um centro de recreação. Os bombardeios aconteceram um dia após a retirada das forças russas da Ilha das Serpentes, perto da costa de Odessa. O local virou um símbolo da resistência ucraniana nos primeiros dias da guerra. A ilha é considerada um ponto estratégico devido à sua localização contígua às rotas marítimas próximas do porto de Odessa. A Rússia tentou instalar baterias de mísseis e defesa aérea no local quando suas forças foram atacadas por drones. Zelensky declarou na quinta-feira que a decisão de deixar a ilha muda consideravelmente a situação no Mar Negro. E ainda falando do conflito no leste europeu, a ONU fez um apelo por ajuda humanitária à Ucrânia. A Organização das Nações Unidas alertou que a cada dia que a guerra contra a Rússia se estende, a situação das pessoas que vivem no país só piora. Faltam itens básicos, como alimentos e água. Cerca de 16 milhões de pessoas na Ucrânia devastada pela guerra precisam de ajuda humanitária. A informação é da coordenadora humanitária das Nações Unidas, Osnat Lubrani. Segundo ela, as necessidades estão aumentando e as condições para a entrega de ajuda estão piorando à medida que o conflito se arrasta. As pessoas precisam de água, comida, serviços de saúde. 6 milhões de ucranianos foram forçados a fugir de suas casas para outras partes do país desde o início da guerra, embora cerca de 5 milhões tenham retornado. Mas muitos sabem que podem ser forçados a fugir novamente.
Cerca de 5,3 milhões de ucranianos fugiram para o exterior. Lubrani explicou ainda que o número de baixas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia é provavelmente muito maior que as cifras oficiais. Ela destacou que o número que tem de quase 5 mil civis mortos e mais de 5 mil feridos é apenas uma fração de uma realidade assustadora. E veja a seguir, crise faz brasileiros mudarem os hábitos de consumo. E você vai ver também, sonda espacial chinesa mostra imagens de Marte. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de economia. Olha só, por causa da inflação, muitos brasileiros têm mudado os hábitos de consumo. Por causa da crise, algumas pessoas, por exemplo, estão escolhendo marcas mais baratas no supermercado, ou então usando menos os aparelhos eletrônicos e até deixando de sair de carro. É isso que tem acontecido. E é o que mostra uma pesquisa feita por uma associação de defesa do consumidor. Vamos ver nessa reportagem? O levantamento foi feito pela Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. A pesquisa faz parte de um estudo mais amplo que também está sendo desenvolvido em países da Europa, como Bélgica, Portugal, Itália e Espanha. No Brasil foram entrevistadas 1.038 pessoas de todas as regiões e 65% dos consumidores disseram que passaram a comprar no supermercado marcas de preços mais baixos por causa da crise. Além disso, 1 em cada 3 pessoas diz ter cortado os alimentos não essenciais. A cada 2 entrevistados, 1 ainda afirmou que está comprando uma quantia menor de peixe ou carne. Outra mudança verificada foi no consumo de energia elétrica. Os resultados mostram que, desde o início do ano, mais de 90% dos entrevistados já mudaram seus hábitos. Desses, 70% contaram ter desligado aparelhos ou passaram a usá-los com frequência menor. Por fim, os transportes foi outro grupo que sofreu impacto. 45% das pessoas ouvidas relatam que estão deixando de usar o carro por conta do combustível. E 28% disseram estar dirigindo de maneira mais econômica. E olha só, um alento para o consumidor é que a lei que devolve os valores de impostos cobrados a mais na tarifa de energia elétrica já está valendo. Desta forma, os consumidores vão ser compensados com reajustes inferiores. Só no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o desconto pode chegar a 500 milhões de reais. A cobrança errada durante anos resultou em determinação de revisão tarifária publicada no Diário Oficial da União esta semana. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo dos tributos federais, PIS e COFINS, entendendo que havia dupla tributação. A devolução dos valores cobrados a mais será feita por meio de compensação, impactando diretamente na conta dos consumidores. Aqui em Mato Grosso do Sul, essa revisão já foi feita quando teve o reajuste tarifário anual em abril, que trouxe uma compensação para este ano de 100 milhões de reais. A presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul explica que o reajuste, que deveria ser maior em abril, apresentou uma variação menor em razão dessa revisão feita de forma antecipada no estado. O primeiro estado a fazer essa compensação foi Minas Gerais, porque eles tinham uma decisão de embargos transitada em julgado. Nós descobrimos aqui que havia sim embargos, nós conversamos com a concessionária, conversamos com o Poder Judiciário Federal e ele deu prioridade para a nossa questão, sabendo que a gente já poderia, antes da sanção da lei, fazer essa compensação. Então, houve essa diminuição e, na média, o nosso reajuste ficou 17,92. Mais 468 milhões de reais serão compensados nos próximos 4 anos. Valor que o Conselho ainda vai tentar que seja corrigido
usando como base o índice da taxa Selic, que é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Esse foi um ponto que foi vetado pela Presidência da República. Então, assim, o que a gente não quer é chegar lá na frente, em 2024, e a gente não ter o poder de compra desse valor, desses 400 milhões, achatado porque não está sendo corrigido pela taxa Selic. A boa notícia na economia é que a taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em maio. De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, a repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Esse é o menor patamar para o período desde 2015. O número de pessoas ocupadas chegou a 97 milhões e meio, ou seja, mais de 2 milhões de trabalhadores, além do que foi registrado no trimestre anterior. O crescimento da população ocupada teve destaque nos grupos de administração pública, defesa, educação, seguridade social, saúde humana e serviços sociais. Os dados são da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE, que avalia que os aumentos da ocupação vêm ocorrendo tanto entre os trabalhadores formais quanto entre os informais. No trimestre até maio, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 2,8%. Já na taxa de informalidade, a alta foi só de 0,1%. Mesmo com os registros positivos, ainda há mais de 10 milhões e meio de brasileiros buscando uma oportunidade de trabalho. E ainda falando de economia, só que internacional agora, os membros da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiram manter o plano de aumentar a produção em agosto. A decisão, após conferência ministerial do grupo nesta quinta-feira, confirma o cronograma acertado em junho, quando o cartel acelerou o crescimento da oferta em relação ao ajuste mensal de 432 mil barris por dia, que vigorava anteriormente. Nos últimos meses, os produtores têm sido alvos de pressão dos Estados Unidos para que elevem o fornecimento do ativo energético, com o objetivo de conter a escalada de preços. De acordo com o comunicado divulgado, a OPEP+, reiterou a importância de que os integrantes cumpram com o mecanismo de compensação do programa. O próximo encontro ministerial está marcado para o dia 3 de agosto deste ano. Uma sonda espacial chinesa fotografou toda a superfície do planeta Marte. Ela foi lançada em 2020 e desde maio do ano passado realizava uma expedição pelo planeta vermelho. Acompanhe. As imagens reveladas pela Agência Espacial Chinesa mostram um terreno com dunas vermelhas empoeiradas, crateras, penhascos, cordilheiras dos cânions e uma camada de gelo do Polo Sul, além de uma visão de cima para baixo dos Ascleus Mons, um grande vulcão escudo de 18 mil metros detectado pela NASA há mais de 50 anos. Consideradas uma descoberta e tanto para os cientistas espaciais, as fotografias e vídeos foram obtidos através do orbitador da sonda, que circulou pelo planeta mais de 1.300 vezes, capturando imagens de todos os ângulos. No total, quase 1.100 gigabytes de dados científicos foram coletados e entregues à equipe de pesquisa para estudos adicionais. Eles estarão disponíveis para cientistas internacionais no momento apropriado, segundo a empresa chinesa. O orbitador continuará realizando testes e será capacitado para maiores descobertas e tarefas futuras. Antes dos chineses, apenas os Estados Unidos e a antiga União Soviética haviam pousado uma espaçonave na superfície de Marte. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto. Até mais!